A paz. Vamos iniciar nosso primeiro estudo, onde esse estudo é muito lindo, né? Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E a lição número 1, nós vamos dar início a esse livro aí lindo, que é o livro de Gênesis. Onde iniciou, né? Onde iniciou-se tudo. E nós vamos para o primeiro versículo, que nós vamos nos ater, que nós vamos começar em Gênesis, claro, mas nossos tópicos é a criação e a queda e o poder da palavra criadora. E nós vamos para o nosso versículo. Diz assim em nossos textos bíblicos. Separei esses 2 textos que diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Então, nós podemos tirar desse versículo que eu só coloquei o último, né? O último da ordem, né? Do que Deus estava fazendo todos os dias. Cada dia Deus criou algo pelo poder da sua palavra. E nesse versículo nós podemos entender que Deus fez tudo no seu devido dia. Então, para tudo há um tempo. Há um tempo para todas as coisas, como diz a própria palavra. A palavra, ela mesma se pergunta e ela mesma se responde. E nesse versículo a gente entende que Deus ele tem poder para todas as coisas. Ele poderia muito bem fazer tudo que ele fez em um estralar de dedos, num toque só. Mas ele já quis mostrar para nós que tudo é no seu devido tempo, não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Então, se ele quisesse fazer tudo num dia só, então ele nos mostra que ele é ordeiro, ele é centrado. Nós já sabemos de tudo isso, mas, na verdade, essas palavras é para interiorizar em nós, que nós precisamos saber os projetos que temos que fazer, cada um no seu dia. Então, não preciso ficar ansioso. Né? Então, a ansiedade tem tomado conta da humanidade. Se Deus, que é Deus, na sua soberania, fez tudo, todos os dias, todas as coisas, nos seus devidos dias, no seu devido tempo, nós também precisamos acalmar o coração, acalmar nossa alma e fazer tudo de acordo, né? Tudo no seu tempo, porque senão causa ansiedade. O que é ansiedade? É a atitude de querer dominar coisas que ainda não aconteceram, ainda está no futuro. E eu tento dominar algo que nem aconteceu. Eu não vivo hoje e também não consigo dominar coisas futuras. Causa ansiedade. E nessa ansiedade, as coisas, quando não acontecem, que na maioria das vezes é assim, causam frustrações, nervosismo, insônia. Aí começa a vir questões já no nosso corpo, o corpo começa a acionar com medo, enxaqueca, com apreensões. Então, olha quanta coisa acontece, né? Então, vamos passar para o versículo 3, capítulo 3, versículo 19, que diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Começa Deus a mostrar como a introdução do pecado na terra, Deus começa a dar alguns vereditos, alguns decretos, né, para o homem, para a terra, e nós vamos ver algumas coisas mais à frente. Vamos para o próximo slide. Nós vamos ver agora a criação, né? E vamos ver algumas coisas assim bem
bem, quando eu digo bem simples, porque são itens que algumas pessoas já até conhecem, não preciso ser evangélico ou cristão para conhecer, a Bíblia está aí para todos, né? É uma mensagem que é para todos nós conhecermos, para qualquer pessoa, não importa credo. Então a criação é bom que que a gente saiba que na criação Deus tinha um propósito. Ele tem ainda um propósito na minha e na tua vida. Teve propósito para criar a cada dia. Então se ele separou a terra, porção seca, se ele, na sua palavra, as coisas foram sendo criadas, havia um propósito nisso tudo. Né? Como eu já disse, né? Ele poderia criar tudo no momento. Aí começa a sermos ansiosos. Caso ele fizesse, estaria nos orientando a sermos ansiosos. Fato que o homem descobriu com suas próprias atividades. Isso aí é verdade, né? As nossas atividades, nosso dia a dia, se o dia tivesse 36 horas, utilizaríamos as 36 horas. Então, mas eu tenho certeza que, desculpa o barulho aí, morreríamos, né? Porque o tempo ele está de acordo com a nossa realidade de vida. Ele já sabia o que nós passaríamos hoje, né? Então, o tempo já está de acordo com a nossa realidade. Há um tempo para dormir, para descansar, senão você não consegue suportar as coisas. Há um tempo para você trabalhar, há um tempo para você se dedicar às coisas do Senhor, há um tempo para você se dedicar à sua família, seu trabalho. Tudo isso nós precisamos estar de acordo, porque senão as coisas não funcionam. Alguma coisa vai ficar pendente. Alguma coisa fica pendente caso a ansiedade tome conta, caso a gente não se oriente, né? Se oriente. Nós vamos para o próximo. E aí começa a mostrar a queda. Deus mostrando a desobediência do ser humano, mas eu acredito, graças a Deus, que olha que eu pude escrever. Deus nos mostrando a desobediência do ser humano, que ele nos dotou de capacidade de escolhas, que as escolhas têm as consequências. Então o homem, quando o pecado entrou, porque foi uma escolha dele. E ele tinha acesso a Deus todos os dias, mas ele escolheu o erro e o erro teve as suas consequências, como tem no dia de hoje. Mas o Senhor tem um plano para aqueles que caírem e se arrependerem. Então, Deus tem um plano de redenção para aqueles que se arrependem, para aqueles que voltam atrás, né? Então, aqueles que conseguem voltar, entender que Deus tem um plano para ele. Então, Deus tem um plano para mim e para você. Quando a gente consegue entender isso, ele mostra o seu plano, que é maravilhoso, que nós vamos ver aí na frente. Então, Gênesis mostra tudo isso. Gênesis mostra o início de tudo e como sendo o primeiro livro, a sua tradução, né? Eu botei aí início de tudo, fonte, origem, de onde se originou tudo. E interessante que ele responde todas as perguntas. Geralmente as perguntas que chegam é quem criou o universo? Quem nunca se deparou com uma pergunta dessa? Quem criou o universo? De onde viemos? Será que você nunca se perguntou de onde viemos? E o que estamos fazendo aqui? Então, o plano que Deus tem, em Gênesis, ele responde tudo isso. Então, o próprio Deus criou todas as coisas. Ele tem um plano para cada um de nós. E temos o autor desse Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Moisés. E qual é o propósito que Deus tem?
O propósito que Deus tem é a redenção plena de Israel dos gentios. Israel, povo escolhido. Gentios, sou eu na modalidade de que eu não sou israelita, né? De nascença, eu posso dizer. Eu não nasci em Israel, mas Deus, quando chama Israel, o povo, né? O povo de Israel, ele é um povo, ele é o povo escolhido. Israel é o povo escolhido. Eu sou a pessoa também que fui enxertada. Sou gentia porque como já foi dito, né? Não sou israelita, mas Deus tem um plano para mim e para você também. Nós fomos chamados para ser enxertados na videira, a videira que é Cristo, seu filho, filho de Deus. Então agora eu faço parte, você também faz parte. Então aquele que quiser fazer parte desse propósito de Deus, ele tem condições. É só entender o plano de redenção. Aquela queda que o pecado quando entrou lá em Gênesis, hoje, né, Deus nos mostra que ele já tinha um plano de redenção. Mas será que Deus não sabia do pecado do homem? Sabia. Mas Deus, ele não trabalha, ele não permite, ele não trabalha na minha livre escolha. Eu não sou um boneco de fantoche. Então Deus, ele permite que eu tenha escolhas. Para quando chegar no grande dia, não ter aquelas palavras, o meu adversário dizer, mas ele aceitou a Jesus, ele está na tua presença porque, como tu és soberano, tu induziste. Mas não é dessa maneira. Eu tenho o meu poder de escolha. Então eu acredito em Cristo, eu faço a vontade dele por minha livre escolha. E vamos para o próximo. Estou tentando ser bem didática, bem simples, né? Que também o início de tudo é um pouco, né? Estou sendo bem superficial e sendo bem simples. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, na criação, Deus tirou, é como se ele tivesse, eu vou falar de uma maneira assim bem clara, é como se ele tivesse tirado um pedaço dele e dissesse assim, esse aqui eu vou fazer para a adoração do meu nome. Então, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Vamos... Aí vem essa palavra maravilhosa, que toda a criação se deu pelo poder da sua palavra. A gente viu lá em Gênesis, não chegamos a ler, né? Mas se você pegar e ler o livro, o primeiro capítulo, você vai ver que para cada dia da semana ele foi criando, mas pelo poder, ele não fez nada de alguma coisa. Foi pelo poder da palavra. Então, diz assim a palavra de Deus, ela é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, está lá no livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 15 e 16. Palavra maravilhosa. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, Cristo. Tudo, a palavra do Senhor, seja no Antigo Testamento e no Novo, ele é voltado para o plano de redenção, mas aponta para Jesus Cristo. Ele é o plano de redenção. Ele é o plano de redenção. E para confirmar, né, que tudo foi feito pela palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Cristo já estava lá. Já estava tudo pronto para nós nos dias de hoje. Aí começa a queda. O pecado é a origem da queda do homem. É um momento histórico que explica a origem de todo o mal existente no mundo.
Aí começamos a entender que com a introdução do pecado começa a queda do homem. E a consequência que tivemos de lá para cá, porque eu fui gerada no pecado, não sou mais pecadora, porque eu acredito no plano redentivo, né? Então a consequência foi perder sua inocência, adquirir o medo de Deus, porque Deus ele tinha contato com o homem todos os dias. E quando Deus perguntou a Adão onde você está, quer dizer, ele sentiu vergonha, começou a sentir medo. Então não precisamos ter medo, porque Deus ele é maravilhoso, Deus é amor. Aí veio o sofrimento da mulher, que foi multiplicado. Tudo está aí direcionado, o capítulo e o versículo. O homem perdeu a provisão de Deus e toda a terra tornou-se maldita por sua causa. Então, Deus provia. Agora o homem tinha que ser o provedor, tinha que trabalhar para essas coisas. E veio com isso tudo a morte espiritual. Adão e Eva, ele não morreu fisicamente. Desculpa aí que tem um ponto aí depois do não, mas esse ponto não existe. Adão e Eva não morreram fisicamente no dia que pecaram, mais espiritualmente. Né? Então, agora o homem passa a caminhar para a morte eterna. Enquanto o homem não muda o seu curso, seu modo de vida, então ele caminha para a definitiva separação, que é a segunda morte. Então o homem ele começa a caminhar para a morte eterna, enquanto ele não reconhece o plano redentivo, certo? Então a separação total é a segunda morte. Ele teve a queda, que teve a morte espiritual, e a segunda morte é a separação eterna, já lá em Apocalipse, que nós não vamos entrar nesse contexto no momento, tá bom? E nós chegamos aí à promessa da salvação. O homem caminhava para a morte eterna. Enquanto ele não muda o curso da sua vida, que é a sua conversão. O que é conversão? Converter, mudar o caminho. Se ele caminha para a morte eterna, porque houve o pecado, ele precisa mudar o seu curso. E quem entra para o plano redentivo, para ele mudar o curso, para ele ter uma oportunidade, é a promessa da salvação. Um sangue foi derramado lá no Éden, já apontando para a salvação, apontando para Cristo. Ele aponta para um sacrifício maior. Por que o sangue foi derramado? Porque Adão e Eva vestiam-se de folhas. Na verdade, nem precisava, porque não havia inocência neles. E agora, depois do pecado, da queda, quando o pecado entrou, né, ele teve que sacrificar um animal. Sacrificando um animal, houve o derramamento de sangue. Aí ele pegou me faltou palavras agora. Ele se vestiu com a pele do animal. Então, para se vestir com a pele do animal, porque antes tinha inocência, agora não temos mais. Então, ele teve que se vestir da pele do animal, né, por conta da sua nudez, porque ele reconheceu que estava nu. Ele teve que derramar sangue para matar um animal. Ali já começou Deus mostrar para Adão e para Eva que para ser coberto totalmente precisava de ter derramamento de sangue, que foi o próprio Jesus, que foi o sacrifício maior. Bom, como eu disse, é só uma pincelada de Gênesis, é um estudo muito até profundo, mas enquanto estamos nesse, é uma experiência muito nova para nós, enquanto estamos não é somente em isolamento, né? Mas estudar a palavra é muito bom, e eu acredito que esse estudo possa chegar no coração de cada um, nós oramos, né, para que esse estudo saísse e que você possa ter sido alcançado pelo Espírito de Deus e o Senhor possa tocar aí no seu coração, tá bom? Então, Pai, seja contigo. É um departamento da DBQ, Departamento de Educação Bíblica Quadrangular, lá em Campo Grande, o Ministério da Pastora Janete.
Então, que o Senhor possa te abençoar e que você possa estar conosco nos próximos estudos. Teremos o capítulo 2, teremos o capítulo 3. Então, que o Senhor te abençoe, tá bom?